Essa manhã, né, a nossa proposta é trazer a respeito da depravação total. Os irmãos estão vendo aí no slide, né? Eu coloquei ali um slide com o planeta Terra, né? E isso remete muito bem à depravação total, né, de toda a Terra, de todos os seres humanos. A primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é que o estudo da nossa manhã ele vai ser dividido em 3 partes, né? Em 3 partes. A primeira vai ser a apresentação do que é a doutrina da depravação total. A segunda, quais são as implicações e resolução para tal questão. E a terceira, a apresentação e defesa de uma tese acerca da depravação total e sua queda em Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos é que essa tese não é minha. Tcharam! Não é uma coisa inovadora, né? Não é uma coisa nova, não. Muito pelo contrário, essa tese é de João Calvino também. E eu só vou trazer um aspecto além daquele que João Calvino aborda, também trabalhando ali com o Berkhoff, e tentando unir os dois a respeito de Jesus e a quebra da depravação total em sua pessoa. Tá certo, meus irmãos? Esse estudo não vai ser muito difícil, né? Esse estudo não é algo complicado, muito pelo contrário, eu tentei sintetizar todas as explicações aqui possíveis para os irmãos. Eu vou tentar passar aqui para os irmãos da melhor forma possível, né? Primeira coisa, vamos falar a respeito da apresentação do que é a doutrina da depravação total e os seus principais pontos, né? A depravação total, meus irmãos, como vocês podem ver, é um dos 5 pontos da doutrina da salvação na teologia calvinista, ou seja, na teologia de João Calvino nós temos 5 pontos que são os pontos basilares de toda a nossa teologia que nós temos hoje, né? Que nós temos hoje em dia. E são eles: eleição incondicional, né? Primeiro, a depravação total que nós estamos abordando aqui. Segundo, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Eu gostaria de deixar aos irmãos aqui um desafio. Esse mês, como nós vamos trabalhar todos esses temas, que os irmãos decorem, né, todos os pontos, só o nome, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, né? Decorem isso na mente, meus irmãos. Os irmãos vão ver isso ao longo desse mês, mas esses são os pontos basilares da nossa teologia. Tudo que nós estamos professando aqui visa isso aqui, ó: eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos e, em primeiro lugar, a depravação total, né? Esses são os aspectos da nossa teologia, perdão. A depravação total é um desses 5 pontos, né, meus irmãos? Sendo o primeiro deles. Pra cá. Você passa aí para a depravação total é também a crença, né, de que, como resultado da queda de Adão, toda a humanidade está totalmente corrompida pelo pecado e é incapaz de se salvar. Os irmãos vão se lembrar muito bem das palavras de Davi, ali no Salmo 51, versículo 5, obrigado, meu irmão, ali no Salmo 51, versículo 5, onde ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todas as nossas ações, meus irmãos, elas estão envolvidas em pecado. E como nós observamos isso, né? Uma vez que todas as vezes que nós falamos a respeito de pecado, nós estamos remetendo ao nosso coração. Todo mundo que fala em relação ao pecado é só o coração é pecaminoso. Mas nós nos esquecemos muitas das vezes, meus irmãos, que as nossas mentes também são pecaminosas. Os nossos pensamentos também são pecaminosos. As nossas ações também são pecaminosas. Tudo que nós fazemos voltado sem Jesus Cristo é pecaminoso. O pecado ele foi um agente tão cruel e tão abominável que ele conseguiu afetar todas as áreas da nossa humanidade. E nós vamos também provar isso para os irmãos mais à frente, né? Ou seja, ele trabalha em todas as áreas da vida, incluindo sua mente, suas emoções, suas vontades. Então, se você deseja algo estando longe de Cristo Jesus, né? Eu gosto de focar nessa estar longe de Cristo Jesus, você está pecando. Por mais que você deseje algo bom, e nós também vamos tratar a respeito disso, de que até mesmo as ações boas que nós pensamos que fazemos de forma correta e de forma certa, na verdade é pecado, tá? Pode passar para ele, fazendo favor. Essa doutrina tem suas raízes nas Escrituras, né? Mais especificamente em Romanos 3, do versículo 10 ao 12, onde diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há
pessoa que esteja dentro de santidade ou dentro de algo correto ou que seja boa. Não existem pessoas assim, meus irmãos. E quando nós falamos isso, é notável nós observarmos que os homens por completos, desde a queda de Adão até as nossas vidas hoje, eles pecaram. Eles pecaram. Apenas um não peca, nós vamos ver isso depois, mas todos os homens nasceram na iniquidade, homens aqui eu digo homens e mulheres, né? Nasceram na iniquidade e em pecado foram concebidos por suas mães, né? Todas as pessoas estão sujeitas ao pecado e todas as pessoas pecam. Não há uma pessoa que não tenha pecado e não há uma pessoa que não há de pecar. E aquele que diz que não peca, acabou de pecar. Isso é lógico. Mas quando Paulo fala aos romanos ali, ele está remetendo, olha, nem eu, nem os profetas, ninguém ficou isento do pecado. E esse pecado afetou todas as áreas das vidas. Todas mesmo. Qualquer área aí que você pensar em relação a minha bondade ali que eu fiz com meu irmão, agora há pouco ali atravessando de um lado para o outro da rua, foi algo não pecaminoso. Se sem a presença do Senhor Jesus em seu coração, se sem a consciência de que aquilo é uma graça comum de Deus, foi sim algo pecaminoso. O pecado ele atinge também as áreas das nossas bondades, né? Como nós também vamos trabalhar daqui para frente. Agora não está aí no slide, mas pode passar, por favor. Mas, trazendo em resumo, eu vou falar também um pouco a respeito das contrapostas a respeito da depravação total, né? Existem algumas críticas e alguns críticos eles argumentam a respeito do tema depravação total, uma vez que eles olham que isso é muito pessimista e quer dizer que, tipo assim, parece que o homem não é nada, não tem condição nenhuma, não consegue fazer nada sem Deus, né? E a Bíblia não parece caminhar muito para isso, uma vez que ela diz que há homens que exercem justiça, como nosso irmão Naum disse aqui, Jó era considerado como um homem justo, né? Mas quando nós olhamos para as Escrituras de forma mais específica, nós vamos ver Deus olhando para a terra e dizendo, não há justo sequer, não há nenhum justo, né? E eu não vou enfocar muito aqui nessa questão de pecado, meus irmãos, uma vez que os irmãos já devem se lembrar, viram essa questão na queda, né? Naquele ponto de queda. Quem trouxe, pastor? Tiago. Ponto de queda? O Tiago, né? Então ele deve ter trabalhado muito bem perdão, essa questão de pecado, né? E como o pecado atingiu o homem, como o pecado atinge o homem ali no jardim do Éden, como o pecado atinge a mulher ali no jardim do Éden também, e como ele adentra na humanidade. Mas nós vamos tratar aqui das consequências desse pecado e de até onde esse pecado foi em nossas vidas. Certo, meus irmãos? Só para os irmãos entenderem esses contrapostos aí. Então, há alguns que dizem que a depravação total ela é muito pessimista, que não parece que as Escrituras caminham por essa linha de pensamento. Mas, na verdade, quando nós olhamos, por exemplo, para textos como esse de Salmo 51, nós vemos que, de fato, meus irmãos, o pecado atinge todas as áreas das nossas vidas e é necessário, então, que haja uma solução. Que nós vamos ver para frente também. Em resumo, a depravação total é a doutrina central da teologia calvinista, que afirma que a humanidade está completamente corrompida pelo pecado e é incapaz de se salvar. Não há salvação na depravação total. A humanidade é totalmente incapaz de se salvar. E quando nós falamos que ela é incapaz, nós estamos falando, olha, mesmo que você deseje com todas as suas forças, mesmo que você deseje com todas as suas vontades ir para o céu, você não consegue. Mesmo que você faça tudo, você economize R$1 milhão e depois reparta esse R$1 milhão em orfanatos, em pessoas pobres, você ainda assim não conseguirá se salvar. É impossível adquirirmos a salvação por meio dos nossos próprios méritos ou por meio de nossas próprias ações. Pode passar, por favor? E agora eu vou trabalhar com os irmãos aqui, como dito, né, o segundo ponto, dos 5 principais aspectos e pontos da teologia calvinista acerca da depravação total. Eu fiz essa divisão, meus irmãos, para facilitar para os irmãos, porque geralmente quando a gente sistematiza mais, a igreja tende a absorver melhor. Então, eu fiz essa divisão, começando ali pela herança do pecado original,
O pecado original, como os irmãos vão lembrar, ele vem ali de Adão, né? Quando Adão cai, come do fruto do conhecimento do bem e do mal, juntamente com sua esposa, né? Começando por Eva e depois indo até Adão, ele cai. Ele tem uma queda. O pecado adentra em sua vida. Mais especificamente, meus irmãos, quando nós lemos em Gênesis 3, 7, a parte A, abriram-se-lhe os olhos. Esse é o ponto marco da palavra de Deus, da entrada do pecado no mundo. Foi a partir de Gênesis 3, 7 que a depravação total começou a existir. Entendido? Esses aspectos de a Bíblia olhar para o homem e falar assim, olha, abriram-se-lhe os olhos, né? Suas bocas, depois nós vamos ver isso também, suas bocas falam, proferem veneno, suas bocas proferem engano. Isso é só para demonstrar, meus irmãos, que de fato o pecado está em todas as nossas áreas, em todas as partes, até mesmo de nossos corpos. Quando você olha, você peca. E Jesus traz algumas ilustrações, né? Se seu olho te faz pecar, o que se deve fazer? Arranca-o. Se seu olho te faz pecar, porque ele pode te fazer pecar. Se sua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrar no reino dos céus sendo maneta do que com as duas mãos você ser condenado ao fogo do inferno. Ou seja, meus irmãos, nós estamos falando de todas as áreas da humanidade, de todas as áreas até mesmo dos nossos corpos, que são pecaminosas e podem ser pecaminosas em alguma possibilidade, né? Pode passar. Tá bom? O segundo ponto eu coloquei aqui em relação à incapacidade para fazer o bem, ou seja, nós não somos capazes de fazer bem nenhum bem, meus irmãos, que os irmãos pensem em fazer, ou que os irmãos queiram fazer, os irmãos não conseguirão fazer sem o agir de Deus, sem as ações de Jesus Cristo em nossos corações. E aqui eu trouxe o texto de João 6,44, mais especificamente, novamente, na primeira parte. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E em Romanos 7, 14 ao 19, nós vemos que na segunda parte aqui, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não o faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse o faço. Ou seja, até mesmo Paulo reconhecia que aquilo que ele queria fazer de bom, ele não fazia. Ele não conseguia fazer por seus próprios méritos, ele não conseguia fazer pelas suas próprias ações. Mas aquilo que era mal perante Deus, aquilo que era ruim, aquilo que não agradava a Deus, isso era o que ele fazia. Essas eram as ações que ele fazia. Geralmente a gente olha para Paulo, né, como sendo um cara muito santo, um cara muito puro, mas o mesmo reconhecia a sua incapacidade de fazer o bem. Ele mesmo reconhece isso e ele depois traz à memória as suas ações antes da sua conversão. Eu perseguia os irmãos, eu matava os irmãos, eu estava na ignorância. O pecado, ele atinge também essa área, né? O pecado atinge a área mental, né? O que nós vamos chamar na teologia de pecados noéticos, né? E sim, noéticos remete à palavra Noé, ao homem Noé, né? Uma vez que a palavra Noé significa mente, né? Entendimento, nesse caso. Ou seja, o pecado também atinge as nossas áreas mentais. Quando nós pensamos, nós estamos pecando, infelizmente, também. Ponto 3, por favor. O ponto 3, ele fala a respeito da totalidade da depravação total. A doutrina da depravação total afirma que a corrupção do ser humano é total. Ou seja, todas as ações, todas as áreas. Nenhum aspecto da natureza humana é imune à corrupção causada pelo pecado, né? E aqui eu gostaria de trazer um paralelo para os irmãos a respeito da morte e do nascimento. Quando nós observamos morte e nascimento nas Escrituras, nós sempre estamos observando duas coisas opostas. Nascimento, vida. Morte, consequência do pecado, logicamente, algo ruim. Certo? Então, quando nós observamos isso, meus irmãos, nós vemos que, na verdade, a depravação total, ela é o divisor de águas do nascimento e também da morte. Uma vez que nós podemos voltar novamente ao texto de Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós vemos essa imagem de nascer em pecado, nós meio que vamos ter que contradizer a dizência de que nós nascemos vivos. É claro que eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não nascemos vivos fisicamente, né, materialmente falando. Nós nascemos sim, mas espiritualmente nós estamos mortos. Ou seja,
há um paralelo entre nascimento e morte, assim, em aspectos espirituais, né? Uma vez que a morte exclui a vitalidade de todo o corpo humano, né? Esse é um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui com os irmãos, que ilustra bem a depravação total. Quando uma pessoa morre, ela morre parcialmente? Eu acho que não, né? Existem mortes cerebrais, né? Todo mundo conhece aí, mas não estou falando especificamente desse caso, eu estou falando de alguém que morreu mesmo. É só o coração dela que para de bater? Não. É só a mente dela que para de funcionar? Não. É só o estômago dela que para de fazer a digestão? Não. Muito pelo contrário. Toda a parte do corpo morre. Tudo morre. Mas aí alguns irmãos poderiam perguntar assim, mas Getúlio, a alma não morre. E de fato a alma não morre, né? A alma é algo imortal. Mas muito pelo contrário, meus irmãos, a alma morre sim, mas não da forma exata igual ao corpo. Quando nós não temos um encontro com Jesus e quando Jesus ainda não entra na nossa vida, nós podemos dizer que a morte ali é sim para a alma também. Se você morrer sem Jesus em seu coração, sem aceitá-lo como Senhor e Salvador, de forma alguma você conseguirá viver eternamente. Você morrerá eternamente, né? E essa visão de inferno e morte, ela é muito tênue, uma vez que a Bíblia vai dizer que o inferno é pior que a morte propriamente dita, né? É muito pior, é a morte eterna, meus irmãos. Ou seja, todas as partes dos nossos corpos, até mesmo a nossa alma, que é o lado espiritual do nosso ser, morre. Tudo. E tudo isso, meus irmãos, porque o pecado afetou tudo. Ou seja, nós só morremos porque pecamos. Não pecamos porque morremos, né? E pelo contrário, nós só morremos porque pecamos. A morte é a consequência de nossos pecados, assim como foi consequência dos pecados de Adão e Eva. Então, quando nós observamos esse aspecto da morte em todas as partes do nosso corpo, até mesmo da nossa alma, nós podemos dizer, de fato, o pecado atingiu todas as partes do nosso corpo. Porque se o pecado não tivesse atingido, por exemplo, a sua mente, ela não morreria. Não morreria. O salário do pecado é a morte. Então, se a sua mente morre, é porque ela peca. Se seu coração não tivesse sido atingido pelo pecado, então ele não morreria. Porque o salário do pecado é a morte. Logo, o seu coração também é pecaminoso. Se a sua mão, se o seu dedo mindinho não estivesse pecado ou em pecado, ele não morreria também, porque o salário do pecado é a morte. Entendem, meus irmãos, como tudo que morre é atingido pelo pecado? No homem, especificamente, tudo que nós temos em nosso corpo que é passível de morte, é porque foi atingido pelo pecado. Isso ilustra muito bem que, de fato, a doutrina da depravação total, ela é verídica, ela é real. Calvino não estava viajando nessa parte aqui, né? Muito pelo contrário, ele foi bem incisivo em falar que, de fato, o homem é totalmente pecador e todas as suas inclinações são para o mal, né? E aqui eu dou também um exemplo do Salmo 51 novamente, né? Mas eu gostaria que os irmãos focassem nesse primeiro exemplo de Romanos 3, do 13 ao 18. A garganta deles é sepulcro aberto. Primeiro, garganta. Com língua urda e engano, veneno de víbora está os seus lábios. Segundo, língua. A boca deles a tem cheia de maldição de amargura, né? Olha para vocês verem, 3 aspectos aqui que estão interligados. Primeiro ele fala a respeito da garganta. Segundo, ele fala da língua. Depois ele fala da boca toda. Ou seja, ele está falando aqui, ó. Primeiro vocês pecam aqui. Depois vocês pecam aqui. Depois vocês pecam tudo. Entendem essa progressividade do pecado? Todas as áreas da nossa vida também são assim. São pecaminosas, né? Paulo parece que está mostrando assim, olha, vocês estão pecando aqui, vocês estão pecando aqui, vocês estão pecando aqui, vocês estão pecando aqui, vocês estão pecando aqui. Em todas as partes dos nossos corpos, nós temos pecado. Não há uma célula sequer que nós podemos dizer, essa é sem pecado, essa não tem pecado nenhum. Muito pelo contrário, todas as partes do nosso corpo, todas as células, tudo que existe em você
foi corrompido pelo pecado. Isso é bom nós enfocarmos, meus irmãos, porque geralmente quando nós falamos em depravação total, nós temos uma visão muito rasa a respeito disso. Mas a depravação total é isso, meus irmãos, é irmos em pontos específicos. E quando nós diminuímos mais, falamos acerca de células, por exemplo, e de que as mesmas estão em pecado também, aí nós olhamos a abrangência a respeito da depravação, o estrago que o pecado faz, o estrago que esse pecado faz. Mas já passando para outro ponto, para a gente não se prolongar muito, ponto 4, nós vemos aqui a necessidade da graça divina. E aqui eu já vou caminhar um pouco para a solução desses problemas, do problema da depravação total. É lógico, meus irmãos, que se nós estamos aqui hoje, é porque houve uma solução. É porque teve uma solução. Em algum momento da história, algo teve que acontecer para que pudéssemos nos reunir, glorificar a Deus e exaltar o seu nome. Nós vamos ler, ali, a doutrina da depravação total afirma que a salvação só é possível através da graça divina que é concedida aos seres humanos como um dom gratuito, independente de seus próprios méritos. Sem graça divina, os seres humanos são incapazes de se libertar da inclinação para o mal e alcançar a salvação. Ou seja, meus irmãos, em outras palavras, a graça é a única coisa que nos mantém vivos. A graça é a única coisa que nós podemos dizer assim, essa traz vida. É a graça de Deus. Não existe outro aspecto que se encontre em nós que possa dizer, isso me dá vida, isso me fornece salvação, eu posso dizer que é um mérito meu. Não existe, uma vez que tudo está em pecado. Então foi necessário essa graça, fora de nós, adentrar em nossas almas, adentrar em nossos corpos, para que possamos resolver esse problema da depravação total. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não podemos nos achegar a Deus, nós não podemos nos salvar, tudo que fazemos é ruim, mas nós queremos fazer algo bom. E nós sabemos que nós temos um Deus que nos ama. Então Ele concede a graça, Ele nos dá essa graça para que nós possamos achegar até Ele. E aqui eu destaquei também alguns textos, Pode acaso, como diz lá em Jeremias 13, 23, pode acaso o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Parece até uma pergunta, mas não é uma afirmativa. Em Efésios 2, 8 também nós vemos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, realmente foi necessário uma ação fora de nós, uma ação divina, uma ação extra, para que nós possamos encontrar-se com Deus, para que nós pudéssemos resolver essa questão a respeito da depravação total. Paulo também diz que o homem natural, isto é, o irregenerado, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vejam como a graça de Deus é de super importância para que nós possamos entender como a depravação funciona e como ela é resolvida. E o quinto e último ponto, meus irmãos, pode passar, por favor? Fala a respeito da predestinação. Aqui eu vou entrar, vou roubar um pouquinho do tema dos outros irmãos. Acho que o Tiago vai lidar com eleição incondicional, mas é só para mostrar para os irmãos que existe uma gama de teólogos que vê a questão da depravação total como uma explicação também para a predestinação. A predestinação é, em suprassumo também, um dos nossos pilares, um dos pilares da nossa teologia. E aqui, quando nós olhamos para a depravação total, para o homem totalmente depravado, nós temos embasamento para dizermos que existe a eleição. Uma vez que todos estão condenados ao inferno, e Deus tira alguns da condenação ao inferno e os elege para o céu. Esse é o embasamento dos teólogos e também da nossa teologia, para dizer que, na verdade, a depravação total é, sim, prova de que a predestinação de Deus ela é bíblica e é verídica. Todos esses pontos podem ser resumidos também, meus irmãos, em Romanos 8, do 28 ao 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre todos os irmãos, e
E aos que predestinou também chamou, também justificou, aos que justificou também glorificou. Esse aspecto, meus irmãos, da depravação total está totalmente voltado à predestinação. Você não pode dizer, segundo a nossa teologia é correta em dizer isso, que Deus elegeu pessoas para o inferno. Isso é irreal, é antibíblico. Muito pelo contrário, nós nos elegemos para o inferno. Nós fizemos ações passíveis de inferno. E Deus foi justo quando nos condenou ao inferno. Ele disse para Adão e Eva: se comerdes da árvore do bem e do mal, certamente morrereis. Certamente morrereis. E eles comeram. Então a condenação veio. O salário do pecado, a morte. Mas, meus irmãos, quando Deus tira alguns desse caminho da condenação, do inferno, ali Ele está concedendo graça. Ali Cristo está concedendo graça às pessoas que seriam eleitas para a salvação por meio do sangue de Jesus Cristo para conseguirem herdar a vida eterna. Não é, por exemplo, uma ação injusta de Deus. Muito pelo contrário, é graça. Agora nós também não podemos explicar assim, mas por que Deus me elegeu? E há irmãos que vão mais além, né, os extremos calvinistas, que dizem assim: mas porque eu sou eleito, então eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu não preciso orar, eu não preciso pregar, eu não preciso ir na igreja. Mas nós não vemos essas imagens na palavra de Deus. Muito pelo contrário, como é que você sabe que você é um eleito de Deus e que a depravação total em seu coração foi quebrada? Fazendo essas coisas. Quando você, por exemplo, ora a Deus, é porque você crê em Deus. Ou seja, para você crer em Deus, você teve que receber a graça do Senhor Jesus. Quando você vem à igreja, é porque você tem convicção de que ali você irá adorar a Deus. Você irá dar resposta daquilo que Deus tem feito pela sua vida. Ou seja, você crê em Deus e você crê no seu poder. Isso pela sua graça. Porque nós estamos sempre voltados ao que, meus irmãos? Ao pecado, a fazer o que é ruim. Nós não queremos fazer o que é bom. Por isso, quando nós estamos lá em nossos sofás assistindo televisão, novela, jogo, o que for, nós às vezes sentimos um desejo de vir para a casa do Senhor. Nós às vezes sentimos a indisposição de virmos e adorar ao nosso Deus. Pecado, pecado. Até em nós que somos eleitos do Senhor, o pecado ainda afeta, e nós também vamos falar a respeito disso agora, especificamente. Não precisa passar, porque os próximos já são a resolução. Até mesmo para as pessoas que são salvas pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos ver que o pecado continua agindo. E aí é que vem um bug, porque se Cristo Jesus nos salvou, por que ainda continuamos pecando? Por que a depravação total ainda está sobre nós? Por que disso? Meus irmãos, a explicação é muito clara. Somos humanos ainda. Somos humanos. O nosso corpo ainda é material, o nosso corpo ainda não é perfeito. Nós alcançamos a salvação? Sim, mas não por nós. Nós alcançamos pelo corpo perfeito, por Jesus. Ou seja, enquanto continuarmos em nossa casca, em nosso mundo, em nossa vivência aqui na terra, continuaremos a estar ante a depravação total. Continuaremos a pecar em alguns momentos, mas teremos consciência de que esses pecados são errados. Continuaremos a fazer aquilo que desagrada a Deus, mas poderemos pedir perdão por essas ações e sermos perdoados. E continuaremos, meus irmãos, vivendo uma vida como homens, como pessoas. Entendem como esses aspectos, meus irmãos, eles não são contradizentes? Não é porque Jesus salvou a sua vida que você não vai pecar. Você vai, e você é pecador. Mas a partir desse momento, você consegue ter o perdão por esses pecados e alcançar a vida eterna. A partir desse momento, você consegue ter consciência de que o que você faz, o que você fez, não condiz com aquilo que Deus quer. Não condiz com aquilo que Deus quer. E isso por conta da sua graça. Eu gosto de sempre voltar a essa questão de graça, meus irmãos, para não deixar sombra de dúvida de que nós não temos mérito em nossas ações. Nós não temos méritos em nossas ações. E isso comprova de que a depravação total é uma verdade, como de fato é. Então, meus irmãos, não ache que depois do momento em que você aceita Jesus, você vai ser perfeito. Você não vai. Muito pelo contrário, você ainda vai continuar sendo imperfeito. Mas um dia você alcança essa perfeição.
E nós sabemos muito bem que dia é esse, né? Ou nós vamos ao encontro de Jesus, ou Ele virá ao nosso encontro e nos dará esses corpos perfeitos. E aí sim, a depravação será totalmente extinguida de nossos corações, de nossos corpos, de todas as áreas das nossas vidas. Aí sim nós podemos dizer que estamos isentos do pecado. Tá certo? Pode passar. Já caminhando para o final, meus irmãos, eu não vou me prolongar muito, mas eu gostaria de defender essa tese do João Calvino e do Berkhoff, falando a respeito da depravação total e de Jesus, e como eles fazem um paralelo entre si. É claro que eu não estou falando aqui que Jesus pecou, muito pelo contrário, Jesus não era totalmente depravado, e é isso que eu vou defender, mas há um paralelo em relação à depravação total e o ser de Jesus Cristo, tanto do seu nascimento como de sua morte. O primeiro ponto é a natureza humana de Jesus e a depravação total. A doutrina da depravação total, como mencionado anteriormente, afirma que todos os seres humanos nascem pecadores e estão completamente corrompidos pelo pecado. Essa doutrina tem suas raízes na ideia do pecado original, que segundo a tradição cristã, ocorreu quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Os irmãos sabem muito bem da história, Quando Eva come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Adão também, eles herdam essa condição pecaminosa. Jesus, por outro lado, e aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, ele é retratado na tradição cristã e também na palavra de Deus como completamente livre do pecado. Ou seja, por mais que depois de Adão todos os homens começam a pecar, todas as pessoas são concebidas em pecado, nascem na iniquidade, como o Salmo 51 vai dizer, por mais que isso acontece, quando chega em Jesus há uma quebra, há uma ruptura ali, porque ele nasce perfeito, ele nasce sem pecado. Por outro lado, meus irmãos, quando nós observamos isso, nós podemos falar assim, mas peraí, isso não faz muito sentido, porque Jesus é da genealogia de Adão. Ou seja, parece que há uma contradizência no dizer que a descendência de Adão seria totalmente pecaminosa. Por um homem entrou o pecado no mundo. Mas não, aí é só nós voltarmos para Gênesis 3:15, o próprio Evangelho. Quando nós vemos ali Deus falando assim, olha, vocês terão tudo isso, sofrerão da morte, terão que trabalhar, haverá dores no parto da mulher, e tudo isso acontece, mas há de vir um que esmagará a cabeça da serpente, essa lhe ferirá o calcanhar. É isso que está lá em Gênesis 3:15, nós vemos isso lá. E meus irmãos, esse é o Cristo, esse é o Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que nasceria sem pecado, é o próprio Jesus. Quando nós olhamos isso, já ali no Antigo Testamento, já ali na Gênesis, na prole ali, nós vemos que na verdade, toda essa condição, tudo que iria acontecer, já estava pré-determinado por Deus. Haveria um que deveria ser sem pecado, e eu digo deveria porque se Jesus nascesse sem pecado e iniquidade, qual que seria a diferença dele para nossas vidas? Se ele nasce em pecado e na iniquidade, ele não precisaria morrer por mim. Eu poderia morrer por mim mesmo. Não, ele teria que ser perfeito, imaculado, sem pecado algum. O jugo do pecado não poderia estar sobre ele, porque ele iria vencer o próprio jugo, Então, de acordo com a teologia cristã, Jesus nasceu sem pecado e viveu vida perfeita e sem pecado. E aqui eu abro outro parêntese, meus irmãos, para nós olharmos essa questão. Não foi apenas o fato de Jesus nascer sem pecado, mas também o fato dele viver toda uma vida sem pecado, até a sua morte, sem nenhuma ação pecaminosa. Alguns irmãos poderiam dizer aqui, mas espera aí, eu acho que eu lembro de uma ação pecaminosa de Jesus. Ele não fez um azorrague e quebrou todo o templo? Ele não colocou ordem na casa lá, com ira, com ódio, parecia estar irado ali? Parece que ali foi uma ação pecaminosa de Jesus. Mas não, quando nós olhamos também no Antigo Testamento, nós vemos que o zelo da casa do Senhor o consumiria. E até mesmo nisso Jesus não pecou. Porque ali naquelas ações de Jesus, na verdade, o que estava havendo ali era uma purificação. O pecado mesmo estava nos cambistas e nos mercenários. O pecado estava no coração daqueles homens, não de Jesus, quando purificou o templo, uma vez que o templo era para a honra e glória de Deus. E nesse sentido, Jesus representa
sabendo de tudo isso, né? Sabendo que Jesus não é pecador, sabendo que Jesus não errou em nenhum momento, em nenhuma passagem de sua vida, nem quando criança, nem adolescente, nem em nenhum pecado. E os irmãos aqui vão saber que há muitos pecados desde criança até a vida adulta, até a vida idosa, muitos pecados que nós cometemos, muitos, dos piores possíveis. Mas Jesus nenhum desses cometeu. Nesse sentido, Jesus representa uma exceção à doutrina da depravação total. Enquanto todos os seres humanos são afetados pelo pecado original e pela corrupção inerente, Jesus se mantém livre dessa corrupção devido à natureza divina e à sua concepção virginal. E aqui também eu quero abrir um parênteses, meus irmãos, para o entendimento de que Jesus também é um tipo de Adão. E é reconhecido por nós, né, em teologia, como sendo o segundo Adão. Mas o Adão perfeito, o Adão que consegue de fato cumprir aquilo que o primeiro Adão não cumpriu, que foi obedecer a Deus até a morte. Jesus consegue fazer isso. Mas nós devemos lembrar também que antes do pecado, Adão se encontrava fora da depravação total. Não apenas Adão, mas também Eva. E não apenas eles, mas também toda a humanidade. Toda a humanidade. Naquele momento, como os nossos representantes, toda a humanidade estava sem o jugo do pecado. Toda a humanidade. Mas Adão cai, nós sabemos o que acontece. E aí, quando chega em Jesus, e esse mesmo Jesus não cai, mesmo no seu nascimento, mesmo na sua vida, nós vemos que é uma quebra, uma ruptura da depravação total. E aqui eu volto, meus irmãos, naquela imagem de nascimento. Vejam que Jesus nasce sem pecado. Ele não se torna santo na caminhada ministerial de 3 anos ali, ou dos seus 33 anos. Ele não se torna um pecador nessa caminhada. Muito pelo contrário, ele já nasce sem pecado. Ele já nasce sem ser pecador e aí consegue, né, quebrar a depravação total. Então a primeira coisa, meus irmãos, que eu quero defender aqui é que essa natureza de Jesus Cristo, ela é destruidora da depravação total. Ela consegue destruir essa depravação total. E os irmãos não vão ver em nenhum outro registro da história, nem antes de Cristo, nem depois de Cristo, que alguém conseguiu fazer tal ação. Viver uma vida toda sem pecado. Jesus não viveu por muito tempo, né? Nós poderíamos dizer, ele chegou até os seus 33 anos. Mas imagina você conseguir chegar até os seus 33 anos sem ter cometido nenhum pecado. Imagina essas ações. Imagina se pelo menos até os 33 anos nós pudéssemos viver isentos de todo pecado. Seria maravilhoso demais. Seria maravilhoso demais. Depois nós poderíamos dizer assim, não, eu posso morrer aqui nesse momento. Não quero viver mais, porque agora eu vou viver com pecado. Seria muito maravilhoso. Mas Jesus conseguiu tal ação e outras pessoas não conseguem. Então nós já vemos aí uma solução para a depravação total. E o Berkhoff, ele trata a respeito desses aspectos, né? Ele vai falar, não vou traduzir aqui as palavras dele, mas ele vai falar que na verdade, por mais que essa depravação esteja totalmente alocada em nossas almas, em nossas vidas, a natureza de Cristo Jesus, divina e humana ao mesmo tempo, essa singularidade, essa perfeição, que é muito difícil até mesmo para nós que estudamos teologia entender, ela consegue fazer uma ruptura nisso, ela consegue tirar tudo isso. Jesus é um homem ali, ele é um 100% homem, e ele consegue viver uma vida sem pecado. Mas ele também era 100% Deus, ok? Nós poderemos dizer isso. Mas não podemos cair na contradição de dizer, mas espera aí, Jesus era 100% Deus. Então, ele tinha mesmo que nascer sem pecado, né? Ok, mas eu sou pecador, né? Eu não sou Jesus, eu não tenho natureza divina, então eu posso pecar. Será que é isso que nós temos que falar, meus irmãos? Será que é isso correto? Será que é isso certo? Na verdade, não. E aí nós partimos para o segundo ponto, e último também, a respeito dessa tese, que é a missão redentora de Jesus e a depravação total. Pode passar, por favor? Uma vez que Jesus morre naquela cruz, ele expia todos os nossos pecados, ele consegue nos conceder a salvação e ele consegue também dar a redenção devida à humanidade. Ou seja, quando nós voltamos a Gênesis 3,15, nós podemos voltar ali aos evangelhos e ver que tudo foi cumprido. Jesus conseguiu cumprir todas as ordenanças, tudo aquilo que nós fizemos de ruim ou fazemos de ruim,
Jesus pegou tudo isso, morreu na cruz e conseguiu nos fornecer perdão. Ele solucionou essa questão. Então, quando nós falamos assim, peraí, mas eu não tenho natureza divina, então eu não sou, eu posso pecar, não tem problema nenhum. Não! Uma vez que o mesmo Cristo morreu por você, você agora também, entre aspas, está isento do pecado. Você pode pecar, mas depois que você passa a pedir perdão a Deus por esse pecado, se arrepender de coração e viver uma vida para Deus, o pecado, a depravação total, ela não está totalmente dita em você. Entendem, meus irmãos, como o sacrifício de Jesus ele é de suma importância para que nós entendamos que hoje a nossa vida ela não está apregoada mais ao pecado, nós não estamos mais sob o jugo do pecado, o pecado não pode mais ter controle sobre as nossas vidas. Nós sabemos que enquanto continuarmos aqui nessa terra nós vamos pecar, mas agora temos salvação, agora nós temos redenção, perdão pelos nossos pecados. Portanto, o paralelo entre a depravação total e Jesus se manifesta na compreensão de que, embora a condição humana esteja profundamente afetada pelo pecado, a missão redentora de Jesus oferece esperança e salvação para aqueles que creem nele. Jesus, como o único ser humano sem pecado, torna-se o mediador entre a humanidade e Deus, possibilitando a redenção e a restauração da relação entre as duas partes. Então, esse é o suprassumo da defesa dessa tese de Calvino e de Berkhoff, onde a natureza de Cristo e o seu sacrifício, o nascimento, a sua vida, a sua morte e ressurreição, provam que a depravação total, por mais que seja uma doutrina triste, uma doutrina que nos destrua por dentro, ela foi quebrada. Não doutrina, tá, meus irmãos? Doutrina é o estudo a respeito da depravação total. Mas a depravação total, em específico, os nossos pecados, eles são quebrados por meio do sangue de Cristo Jesus. E essa ação foi necessária para que nós pudéssemos hoje glorificar esse Deus, servir a esse Deus e dizermos, olha, por mais que hoje nós podemos pecar, nós ainda estamos com a depravação total em nossa carne, um dia, pela graça de Deus que nos é fornecida, nós estaremos totalmente isentos, mas isso por conta do sacrifício de Jesus. Eu encerro aqui a minha tese. Pode.